Olá, galerinha, tudo bom? Bom, vim aqui para resolver mais um exercício aí de raciocínio lógico matemático envolvendo tabela verdade. Vamos lá? Considere verdadeiras afirmações 1, 2 e 3 e falsa afirmação 4. Então tá aí a afirmação 1, 2 e 3, o 1 usando o se, então, o 2 usando o ou, o 3 usando o se, então, e o 4 usando o ou. Então, ou seja, eu tenho duas afirmações usando o se então e duas afirmações usando o ou. Vamos começar por qual? Sempre qual que é mais fácil? Se fosse o se então, seria mais fácil pensar no falso. Mas só que as duas frases que utilizam o se então são verdadeiras. Então, a 1 e a 3 não vou começar por elas. Quando eu uso o ou, seria mais fácil usar também quando ela fosse falsa. No caso da afirmação 2, ela é verdadeira, então não vou começar por ela. E no caso da 4 é falsa, então vou começar por ela. Isso se torna muito mais simples, tá ok? Então eu vou usar aqui, que sinto fome, eu vou nomear como P, e grito eu vou nomear como Q. Vamos lá? Então tá assim, ó, P e Q. Vamos aí. E daí o que eu estou utilizando é o ou, para unir as duas aí proposições. E daí nós temos o que? Seria VV, F, F. E no que seria VF, VF, tá certo? Só que aqui ó, aparece o seguinte, ó, não sinto fome. Como está escrito não sinto fome, ele está negando P. Se ele está negando P, vai mudar todos esses daqui do P. Ou seja, eu vou ter que fazer uma outra tabelinha aqui do não P, que seria falso, 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 verdade, verdade. Ou seja, eu estou alterando todos os valores lógicos aqui, já que ele utilizou o não, tá certo? E no ou, qual que era a minha grande sacada? Que ele só é falso quando as duas forem falsas. Nesse caso está onde? Ó, falso e verdadeiro é verdadeiro, falso e falso é falso. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro ou falso é verdadeiro. Ou seja, como ele falou que a afirmação 4 é falsa, então só pode ser neste caso aqui, tá certo? Então, o que eu concluo disso? Que o não P era falso e que o Q é falso. Ou seja, quer dizer que o grito, quer dizer que ele não grita, ó, é falso. O que eu já sei, então, é que ele não grita. Então, não grito. Outra parte é que o não P é falso, ou seja, não sinto fome é falso. Portanto, se não sinto fome é falso, o correto seria sinto fome. Ok? Essas duas já são verdadeiras. Note que já daria para matar a questão sem a gente pensar nas outras. Eu vou fazer pensando nas outras, mas notem uma coisa. Eu já sei que sinto fome. Quando você vem aqui na alternativa B, tá? Sorriu ou sinto fome. Como sinto fome é verdadeiro, verdadeiro ou alguma coisa vai ser verdadeiro. Ou seja, você já matava a alternativa, ok? Mas mesmo assim, vamos fazer todos os outros para podermos analisar. Na afirmação que tenha sinto fome ou grito, tem alguma outra? Já que eu já sei. Tem aqui na segunda, ó. Não sinto fome ou choro. Então está utilizando o não P, certo? Que é o não sinto fome. E eu vou chamar o R de choro. E daí aqui eu vou utilizar o ou de novo. Não P ou Q. Tá certo? E aí a gente vai brincar com V e F tudo de novo. V, V, F, F. VF, VF. Então no ou só seria verdadeiro, aquele que basta ter uma apenas verdadeiro. Portanto, é falso só aquele que tem os dois falsos, no caso a última. Então, esses três são verdadeiros. O que eu concluo disso?
que o não P pode ser verdadeiro ou falso. Só que o não P é o quê? O não P é o não sinto fome. E não sinto fome é verdadeiro ou é falso? Como o correto era sinto fome, o não sinto fome é falso. Ou seja, não vale essas afirmações verdadeiras. Eu já sei que ele é falso. Então, portanto, para minha afirmação ser verdadeira, o não sinto fome falso, só pode ser essa terceira linha, tá ok? Com isso eu já falo que o R era verdadeiro, ou seja, o choro é verdadeiro, ou seja, eu choro. Isso é verdadeiro. Vamos para os demais. Se como, então não sinto fome. Então, fala. Se como, então sinto fome. O comer nós não temos ainda, mas o sinto fome nós temos, o que é verdadeiro. Então, vamos lá. O como eu vou nomear como S, tá ok? Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, S, e o sinto fome a gente já tinha nomeado como P. SP, S implicação com P. E aí nós vamos fazer essa tabelinha. Tudo a mesma coisa. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Ficaria como? Como é uma implicação, somente na Vera Fischer, né, no VF, que é falso. Todos os demais são verdadeiros. E ela me falava que essa afirmação 1 era verdadeira. Portanto, o falso não pode entrar. Eu já fico entre essas três proposições compostas aí. Só que o não sinto fome é verdadeiro ou é falso? O correto era sinto fome. Então, não sinto fome é o quê? É falso, certo? Então, o nosso P aqui tem que ser falso. Então, ele é falso aqui e é falso aqui. Só que a segunda, ó, a gente já eliminou. Essa daqui não pode ser. Então, só pode ser a nossa última. Ou seja, o que eu concluo? Que na primeira também era falso. Ou seja, o se como, ou seja, apenas o como, é falso. Se como é falso, quer dizer que eu não como. Tá ok? Então, mais uma resolução aí. E por último, no 3, se choro, então não sorrio. Ou seja, o choro é verdadeiro, a gente já sabe, e a gente mata o sorriu. Vou fazer aqui embaixo. O choro eu nomeei por R. Então, eu vou colocar aqui R e K, sei lá, foi uma letra que eu não usei. E, novamente, a implicação. Faz aqui. E vou usar o verdadeiro ou falso, né? VV, F, F. VF, VF. E é só falso para o Vera Fischer aqui. Então, ficaria dessa maneira. Como eu já sei que não sinto fome é falso, então só pode ser uma dessas duas. E essas duas continuam sendo verdadeiras, que é o que ele me falava. Portanto, eu concluo que a parte do sorrir é inconclusiva, porque ela pode ser verdadeira ou falso. Então, eu não consigo tirar parâmetros para sorriu, ok? Mas esses 4 já tenho certeza. E aí a gente analisava as alternativas. Então, olha só, na letra A. Então, na letra A nós temos que não grito é verdadeiro e não choro. Não choro é falso. Verdadeiro e falso é falso. Sorriu. Sorriu era inconclusivo. Ou sinto fome. Sinto fome é verdadeiro, que é o que a gente tinha falado. Mas alguma coisa, ou verdadeiro, é verdadeiro. Como ou grito. Comer, como, é falso. E grito, o certo era não grito, portanto, o grito é falso. Falso ou falso é falso. Não sorriu. Não sorriu é inconclusivo. E não sinto fome. Não sinto fome é falso. Ou seja, falso e alguma coisa só pode dar falso.
Choro ou grito? O choro é verdadeiro. O grito, o correto era não grito. Então, o grito é falso. E verdadeiro com falso é falso. Portanto, realmente só poderia ser a alternativa B, certo? Eu resolvi todos para vocês poderem estudar, compreender melhor esse tipo de problema, mas vocês viram que já na primeira frase, ou seja, na afirmação 4, já matava o exercício, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham curtido, deixem seu like e não esqueçam de se inscrever no canal para não perder mais nenhum exercício, tá certo? Muito obrigado e bons estudos!